Bem, esse é o curso de introdução à formação em hipnose clínica pelo Instituto Brasileiro de Hipnose e Evolução Psicológica, EAD. A evolução sempre com você. Eu vou falar sobre conceitos de hipnose, quais os conceitos que nós utilizamos nesse curso, para que você possa entender realmente os benefícios da hipnose na sua vida ou na vida de pessoas que você vá aplicar essas técnicas. Milton Erickson, que era médico, psicólogo, diz que a hipnose é um estado de suscetibilidade ampliada para a região das capacidades sensoriais e motoras para iniciar um comportamento apropriado. A Associação Americana de Psicologia diz que a hipnose é um procedimento durante o qual um pesquisador ou profissional da saúde sugere que um cliente, paciente ou um indivíduo experimente mudanças nas sensações, percepções, pensamentos ou comportamentos. Hipnose, né? Conceitos de transe. Eu não gosto muito de usar a palavra transe, mas a bibliografia geralmente fala do conceito de transe. Eu gosto de falar de estado hipnótico, que seria um estado ampliado, um estado intensificado, né? Segundo Erickson também, o transe é um estado de sugestionabilidade intensificado artificialmente e semelhante, mas não igual ao sono, no qual parece ocorrer uma dissociação natural dos elementos consciente e inconsciente do psiquismo. O transe é um período no qual o paciente se torna receptivo aos padrões, às associações e aos moldes de funcionamento que conduzem à solução de problemas. Segundo Gilligan, uma sequência interacional experiencialmente absorvente que produz um estado de consciência em que automaticamente começam a ocorrer autoexpressões. E segundo a Galina Solovey, a hipnose é um estado emocional intensificado. Os fenômenos hipnóticos. Os fenômenos hipnóticos acontecem na nossa vida diariamente, de maneira espontânea, e a gente vai saber disso um pouco mais na frente nessa aula. Mas eu vou falar de alguns deles aqui. O primeiro fenômeno, para de fato acontecer um fenômeno hipnótico, é preciso ter o que a gente chama de rapport. Rapport é um termo, né, do francês que significa confiança, aliança, né, que é utilizado para a terapia como uma aliança terapêutica e estabelece a confiança do cliente com o terapeuta, né? No caso, a confiança que você teve de adquirir esse produto foi na confiança do meu trabalho, naquilo que você viu nos vídeos de apresentação desse programa aqui. Então você confiou, né, pela minha postura, pelas garantias, pela forma de eu me apresentar, que talvez esse trabalho poderia te ajudar no auxílio ao combate do seu problema. Então, a aliança terapêutica ela se dá de várias maneiras. Então, a gente vai falar um pouco disso em um outro momento. A catalepsia, né, pode ser uma catalepsia rígida ou flácida. A catalepsia, né, é a rigidez ou flacidez muscular ou na tonacidade muscular, né, na tonicidade muscular. É quando a pessoa ela fica com o braço relaxado, o corpo bem relaxado, bem solto, como quando a gente está com preguiça ou está acordando, né, que o corpo ainda fica meio pesado, né? A gente nem se mexe direito e vai acordando aos poucos. A catalepsia rígida seria quando a pessoa ela permanece numa postura por muito tempo e não percebe, né? Aquilo não gera incômodo porque ela está concentrada numa atividade, talvez dirigindo, né? Você não perceba que está na mesma posição há muito tempo. Quando você para, que sente as dores, sente o corpo pesado, duro, uma sensação às vezes desagradável. Mas dentro da hipnose, a catalepsia acontece como um dos fenômenos hipnóticos, mostrando que a pessoa ela
poderia permanecer ali no estado de relaxamento profundo, numa posição até aparentemente incômoda, né? Por isso que eu sugiro sempre que a pessoa sente-se de forma confortável, numa cadeira, num sofá, ou deite-se de maneira confortável. Um outro fenômeno é a dissociação, que é a capacidade de separar a mente consciente da mente inconsciente. É como se fosse dois em você mesmo, né? É uma capacidade de seguir as induções que são sugeridas pelo hipnólogo, e o outro está experimentando o seu mundo interior, né? Enquanto o outro está experimentando o seu mundo interior. Como isso acontece? Muitas das vezes, por exemplo, quando você está concentrado no dia a dia, né? Você está concentrado vendo um filme, assistindo uma novela, lendo um livro, ou ouvindo alguma coisa que você se interessa, né? Estudando. Então a pessoa fala com você, ou o telefone toca, a campainha toca, e você não escuta. Isso é um tipo de dissociação, né? Em que as percepções ali são, de certa forma, dissociadas, né? Você percebe o estímulo, mas conscientemente você não atenta para esse estímulo. Por exemplo, né? Quando você está assistindo um filme que você gosta muito, e alguém fala com você, e fala uma, duas, três vezes, e a pessoa às vezes tem que falar um pouco mais alto, aí você fala, o que foi? Né? É um exemplo de dissociação que acontece naturalmente. A analgesia, né, que é muito importante para a hipnose no combate à dor. É um adormecimento no corpo, né, que é provocado naturalmente pela psiconeuroimunoendocrinoestimulação, que é a estimulação por vias mentais do sistema endócrino, né? Aí liberando hormônios, a analgesia, né? E anestesia, que são outros dois fenômenos. A analgesia é um adormecimento do corpo. A anestesia é a sensação de não sentir uma parte definida do corpo. Por que isso acontece? Por causa do relaxamento profundo, ele vai ativar a liberação de hormônios que geram bem-estar, que geram uma sensação positiva, que combatem a dor, né, naturalmente, como a adrenalina, a noradrenalina, né, que são hormônios de bem-estar. A hipermnésia, que é o aumento da capacidade de memória, tanto para memorização de novos conteúdos, e aí vai potencializar aprendizados, quanto para a evocação de memórias, de conteúdos significativos, que podem ajudar a gente a fazer uma ressignificação. E a hipermnésia, ela ajuda a regressão de memórias, né, que é a capacidade de lembrar de uma situação do passado específica, geralmente utilizada na terapia, no tratamento, para a gente trabalhar com memórias específicas. Por exemplo, num transtorno mental, numa ansiedade, numa depressão, a gente vai trazer memórias de aprendizados significativos que fizeram a pessoa a criar crenças sobre si mesma, sobre as pessoas do mundo e sobre o futuro. Isso vai estar implicando diretamente na forma como ela sente e se comporta. No caso da dor, né, a gente pode trabalhar uma situação emocional que possa gerar uma dor psicossomática, né, que é uma dor sem diagnóstico físico, onde não tem uma causa física reconhecida, e geralmente os médicos chamam de um problema emocional, uma dor emocional, né, uma doença psicossomática. De psico, né, mente, e somática, né, de soma, que significa corpo. Distorções do tempo, né? O tempo cronológico não é igual ao tempo interno. Então, no estado de hipnose, a gente pode, por exemplo, uma situação do dia a dia, né? Quando a gente está escutando um tema que é interessante, que é agradável, ou quando a gente está numa companhia de uma pessoa que nos faz bem, o tempo passa muito rápido. Quando a gente está fazendo uma atividade que não nos agrada, ou em companhia de pessoas desagradáveis, o tempo parece não passar, parece se arrastar e demora muito. Um minuto parece meia hora, né? E 10 minutos parecem horas. Alucinações positivas e negativas. Isso acontece também naturalmente no nosso dia a dia.
Se você está estressado, com pressa, provavelmente esse fenômeno já aconteceu com você. De você estar naquele momento que você está com pressa, atrasado e precisa sair de casa e você não acha a sua chave. E você procura, tem alguém te ajudando e de repente a pessoa pega a chave e fala, olha, está aqui. E você fala, como? Eu já passei por aí várias vezes e não vi essa chave. Isso é um exemplo de uma alucinação negativa. Uma alucinação positiva seria quando, numa técnica de visualização criativa, eu, por exemplo, sugiro que você se veja numa cachoeira, numa mata verde com pássaros cantando. E você chega a ouvir esses pássaros, sentir o cheiro das árvores. Se você estiver num jardim, imaginando que está no jardim, você é capaz de sentir o cheiro das flores. Por que isso acontece? São memórias, né? É a capacidade de evocação de memórias. Se você um dia já sentiu o cheiro de flor, se você um dia já sentiu o cheiro de uma árvore, se você um dia já ouviu um pássaro cantando uma vez na sua vida, você vai evocar essas memórias porque você vai estar num estado intensificado de emoção, trazendo sensações. E a própria neurociência hoje reconhece que quando você imagina, você ativa as áreas respectivas do cérebro como se você estivesse vivenciando aquela atividade na realidade. Ou seja, memórias ativam circuitos neurais, assim como sugestões ativam memórias que vão ativar circuitos neurais específicos. Então vão ativar áreas da visão, da percepção, do olfato, da audição. Então são fenômenos naturais que acontecem no nosso dia a dia e também acontecem no fenômeno hipnótico, do estado hipnótico. A amnésia pode ocorrer total ou parcial. Por exemplo, se a gente passa por uma situação traumática, num assalto, um acidente de carro, né, a gente pode também sofrer uma amnésia, não por alteração neurológica, né, ou por algum dano neurológico, mas por questões emocionais, tá ok? No caso da hipnose, ela ocorre de maneira temporária, ok? Então pode ser que você não lembre, por exemplo, das sugestões que eu tenha falado, mas certamente se você seguiu, se você teve um benefício, sentiu o bem-estar e você abriu os olhos na hora que eu contei e pedi para você abrir os olhos, você estava ouvindo a um nível inconsciente. Consciente e inconsciente são instâncias mentais, né? O inconsciente, ele é uma parte da nossa mente que ativa fenômenos automáticos. Ele é responsável também pelo controle de atividades do nosso corpo, ok? O inconsciente, ele existe para preservar a nossa vida. Porque se a gente fosse consciente para todos os estímulos que existem à nossa volta, sobrecarregaria nosso cérebro e a gente entraria em colapso, em estado de sobrecarga, né? Atividade ideossensorial e ideomotora. Ideossensorial significa que você, através de uma ideia, né, de um pensamento, você percebe estímulos sensoriais. Ideomotora quer dizer que através de uma ideia você pode ter respostas motoras, né? Movimentos involuntários, enfim. Respostas automáticas através de sinais ideomotores, sinais com o dedo, com as mãos, ideosensoriais, percepções sensoriais associadas a uma ideia, né? Sugestão pós-hipnótica. A sugestão dada no estado hipnótico provoca uma resposta que acontece após o sujeito sair do transe. Por exemplo, eu sugiro que toda vez que você fechar os olhos, respirar, concentrar na sua respiração e pensar nesse lugar seguro que você imaginou, você vai ativar automaticamente essa sensação. E aí depois, no outro dia, quando você vai testar isso, ou você precisa fazer esse exercício, você lembra disso, automaticamente você faz isso e sente realmente a sensação de relaxamento, de bem-estar, de maneira automática, ok? Isso acontece através do aprendizado, né? O seu inconsciente, ele sempre quer ganhar. O inconsciente, ele também é responsável pela criação do sintoma.
O sintoma é um sinal de alerta que nos ajuda a identificar que algo precisa ser modificado, que a gente precisa dar atenção a alguma coisa. Eu costumo dizer que o sintoma é um amigo, um grande amigo, mas é um amigo chato, que incomoda. Mas se a gente não parar para escutar esse amigo, ele não vai parar de nos cutucar e vai querer atenção de qualquer jeito. Então ele cria os sintomas para nos avisar. E a hipnose, ela ajuda a gente a concentrar a nossa atenção, a facilitar habilidades mentais, né? Como atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, tomada de decisões, que são funções cognitivas, né? Cognição são funções mentais que ajudam a gente a sobreviver no mundo, a nos adaptar às necessidades do mundo. Critérios Rashman para adequação de estados hipnóticos. Transe leve ou hipnoidal, né? Quais são os fenômenos que acontecem? Relaxamento, catalepsia das pálpebras, dos olhos, né? Fechamento dos olhos, começo de uma catalepsia corporal, respiração lenta e profunda, imobilização dos músculos faciais, anestesia de luva, né? Se você imaginar ali, né, que você toca numa parte do corpo e gera uma anestesia, a pessoa é capaz de fazer essa anestesia naturalmente, ativando hormônios positivos, e inclusive essas técnicas são usadas pela odontologia, né, pelos dentistas, cirurgiões, desde 1960, reconhecida em 62 pelo Conselho de Odontologia, e é utilizada em consultórios para fazer cirurgias dentárias, sem anestesia química, né? E isso é usado até hoje em grandes cirurgias também. A habilidade de sugestões pós-hipnóticas simples, o transe médio, amnésia parcial, somente em alguns sujeitos, definido retardamento de atividade muscular, né? Uma lentidão de movimentos, porque a pessoa está num estado de relaxamento profundo. É aquilo que eu falei, quando a gente acaba de acordar, a gente está meio lento ainda, né? Funcionando meio devagar e tudo. Algumas pessoas são mais, outras menos. Isso pode acontecer e variar também de pessoa para pessoa e variar na mesma pessoa, tá bom? Habilidades de alucinações, né? Ilusões de sensações. Você sentir, por exemplo, o toque da água da cachoeira que você está imaginando nas suas mãos, ok? Isso traz uma sensação agradável. Um aumento isolado de uma sensação, por exemplo, você pode ouvir com mais clareza alguns sons distantes, você pode sentir a temperatura do ambiente com mais intensidade, né? Por isso que é importante ter uma temperatura sempre amena, agradável, para a pessoa não sentir frio ou sentir muito calor. Isso acontece porque há uma hiperconcentração em algumas sensações, tá ok? A marcada catalepsia nos membros do corpo, né? Ou rígida ou flácida. A pessoa fica com o braço bem mole, mas ela sempre sente e percebe tudo, tá ok? Mesmo numa anestesia química, tá? A gente consegue perceber o toque, a gente não sente a dor, mas a gente percebe o toque. O mesmo acontece na hipnose. Habilidade para sugestões hipnóticas, pós-hipnóticas, né? Mais difíceis, mais complexas. Transe profundo. Manter o transe com olhos abertos. Amnésia total em algumas pessoas. Controlar algumas funções orgânicas, como os pulmões e a pressão arterial, né? A diminuição aí nos batimentos cardíacos, causando um equilíbrio no sistema circulatório. Anestesia cirúrgica para cirurgias de grande porte. Isso é muito útil para pessoas que não podem tomar algum tipo de anestesia química, tá? E precisam fazer essas cirurgias. Regressão de memórias, regressão de idade, né? De maneira a revivenciar situações. Isso eu não concordo, porque esse fenômeno acontece naturalmente no nosso dia a dia. Por exemplo, se a gente sente um perfume, um cheiro de uma comida, a gente pode fazer uma regressão espontânea e lembrar de situações específicas do passado e ter emoções em relação a esses estímulos específicos. Alucinação positiva e negativa, alucinação visual ou auditiva, né? Eu falei, você perceber
por exemplo, o som da cachoeira que você está imaginando. E isso vai ativar áreas do cérebro correspondentes. Alucinação negativa, você ter um barulho e você não ouvir esse barulho, não incomodar, né? O mesmo acontece com a dor, tá? A habilidade para sonhar, visualização criativa. Isso estimula a criatividade. A criatividade é fundamental para desenvolver estratégias de resolução de problemas. Habilidade para a maioria das sugestões pós-hipnóticas. Transe pleno ou estuporoso. Poucas pessoas chegam a esse tipo de transe. Respostas orgânicas lentas, quase completas. Inibição de atividade espontânea. Parcial, tá? É como se fosse uma anestesia geral, onde a pessoa ainda mantém a percepção. O mesmo acontece também numa anestesia geral, onde a pessoa ainda tem algumas lembranças, memórias da situação, tá? A hipnose médica e odontológica, né? Milton Erickson, Seymour, Hershman e Irving Schechter são autores da hipnose que falam sobre estados aprofundados, tá? Muito a ver com o que a gente falou ainda agora, são os critérios para avaliar o estado hipnótico, tá? Eu não vou repetir, isso vocês podem acessar esse arquivo depois, eu vou estar deixando aí para vocês baixarem o arquivo e o áudio de cada uma das aulas, cada um dos módulos que vocês vão estar acompanhando durante esse programa, tá ok? Então eu vou passar aqui rapidamente, tá? Aqui, isso eu acho que é importante, tá? Um transe leve, você já consegue tratar dores, tá? Cefaleias, enxaquecas, dores crônicas musculares, né? Porque causa um alívio muscular, um relaxamento muscular. Muitas dores é por causa do estresse, da tensão, né? Da ansiedade, das exigências do meio. E no transe leve a gente já consegue tratar a dor, tá? Aqui, personalidade sugerida, ou seja, ensaio de papéis. Os ensaios de papéis são úteis para melhorar e aumentar o desempenho, melhora de performance. Atletas usam muito esse tipo de possibilidade aqui, né? A gente aprende naturalmente pelo processo de modelagem, repetição e ensaio de papéis. Se você observar uma criança, ela naturalmente repete o que as pessoas próximas fazem, o que elas falam, né? Por isso a gente precisa ter muito cuidado uma criança, o que a gente vai sugerir para uma criança, porque ela repete e modela, repete e ensaia papéis em cima dos modelos. Então, se a gente buscar modelos positivos de sucesso, de superação de doenças, de superação de transtornos psicológicos, de desenvolvimento de habilidades específicas, atletas de alto desempenho usam esse fenômeno de personalidade sugerida, utilizando as habilidades naturais de aprendizado, que são a modelagem, o espelhamento, modelagem, ensaio de papéis. Tá ok? É possível fazer uma hipnoanálise, né? Enfim, fenômenos automáticos de escrita, pintura, modelagem, remoções de sintomas, como dor ou pânico, né? Fobias, humores depressivos, enfim. Lógico que é um processo, todo processo ele tem passos a seguir, ok? Por isso que eu sugiro que você assista esses vídeos na sequência, para que você possa ir desenvolvendo cada habilidade necessária para você alcançar o resultado que você espera. Vou passar aqui, tá? Porque a gente já falou nisso. Agora eu vou entrar numa questão mais técnica, tá? Diferenças entre hipnose clássica e hipnose ericksoniana. Milton Erickson foi um exemplo de superação, né? Ele tinha vários problemas. Teve paralisia infantil, tinha dislexia, enfim, perdeu os movimentos, voltou a andar com a hipnose, ajudou centenas de pessoas. E a própria hipnose na psicologia foi reconhecida através dos resultados que o Milton Erickson obteve na sua vida, no seu trabalho. A hipnose clássica ela é mais antiga, né? Ela é uma forma de indução mais rígida, mais clássica, mais metodológica, mais direta, técnicas sistematizadas.
A hipnose ericksoniana são técnicas de indução indiretas, através de metáforas, contação de histórias, e são técnicas individualizadas, feitas sob medida. Eu geralmente faço uma hipnose sob medida, é por isso que eu peço que você sempre participe dos nossos programas, participe das palestras ao vivo que eu disponibilizo em todos os programas que você for adquirir no meu instituto, e você vai estar podendo participar através de perguntas, de interação em chat e quem sabe até ao vivo, né, com vídeo, se você assim quiser participar. Eu abro todas as possibilidades de interação. Você vai ter um suporte por WhatsApp, por e-mail, páginas exclusivas, enfim. A eliciação de fenômenos, né, a evocação de fenômenos. A hipnose clássica, né, ela usa um roteiro clássico, a indução, o transe, o aprofundamento, o aproveitamento, sugestão pós-hipnótica e a deshipnotização, né? A hipnose ericksoniana, ela absorve a atenção, ela ratifica, reforça, ela elicia fenômenos, ela termina, né, e reorienta a pessoa para uma atualização funcional. As fases de 1 até 5 ocorrem separadamente, de forma bem distinta na hipnose clássica. Na hipnose ericksoniana, as fases ocorrem conjuntamente, tá? De 1 até 3. E o término e a reorientação são mais definidas. Na maneira de trabalhar esses fenômenos também há uma diferença. A hipnose clássica ela é de acordo com a especificidade do trabalho, sem roteiros, né, escritos. A ericksoniana, que é conhecida também como hipnose naturalista, ela vai de acordo com os pressupostos e conceitos de mente consciente e mente inconsciente, recursos e capacidades inconscientes. A mente inconsciente é a mente sábia, né? É a nossa mente que quer ganhar, que trabalha ao nosso favor sempre, mesmo quando as sensações são desagradáveis. Ela está nos avisando que precisa de ajuda, precisa de atenção, precisa mudar. A terapia ericksoniana ela se baseia em 2R e 3M. 2 R's de responsividade e recursos. Né? Há uma participação responsiva por parte do terapeuta e do cliente e ativação de recursos, desenvolvimento de recursos e habilidades. O 3M é motivar, metaforizar e mover. Né? Partir para a ação, usando a motivação e a metaforização através de trabalhos com símbolos, né, imagens. A hipnose clássica, a indução do transe hipnótico, né, tem um aprofundamento, o aproveitamento, o signo sinal, que é uma sugestão também, é uma maneira de você facilitar o transe, o estado hipnótico num próximo momento. A sugestão e pós-hipnótica, né, que seria você fazer o tratamento, né, fazer uma mudança e deshipnotização. Na hipnose clássica é importante a profundidade do transe e o grau de sugestionabilidade ou de suscetibilidade da pessoa. Não para selecionar quem entra em transe hipnótico, mas para perceber o grau de receptividade à indução, e por isso é necessário testar. Né? A gente vai ver alguns testes aqui de suscetibilidade. Estímulos em hipnose. A palavra, estímulos esteroceptivos, imediatos débeis, né? Lentos, a voz lenta, monótona, repetitiva. Estímulos interoceptivos imediatos fortes, como a motivação, a necessidade, a dor. Né? Isso facilita a pessoa entrar no estado de hipnose. Simultaneidade, né? Isso acontece de maneira simultânea, né? Uma junto com a outra, num estado de hipnose, né? Por isso que toda a hipnose ela é uma auto-hipnose, que a hipnose ela é uma habilidade da nossa mente, da mente humana, né? De todos nós humanos. Eu vejo a hipnose como um centro organizador das funções cognitivas: atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, cálculo mental, né? Tomada de decisões, enfim. Reforço, né? Se reforçar, então, enquanto você respira, solta o ar, você relaxa muito bem.
assim mesmo, vá fechando seus olhos, sentindo a sua respiração. O ambiente ele é importante, não necessário, mas um ambiente tranquilo, fora de pessoas que vão te incomodar, é importante, pelo menos no início. A palavra é um dos mais fortes estímulos hipnóticos. Bem utilizada, provoca mudanças internas. Ela deve ser rítmica, né? Débil no sentido de lenta, monótona, persistente, falar devagar, compassadamente, em um tom baixo, num ritmo tranquilo, lentamente. A gente indica, né, evitar a palavra não. Pensar de maneira objetiva o que você deseja, em tom de discurso impositivo, né, mudar o tom enfatizado. Né? Quando você for impor alguma coisa ou dar uma sugestão de força, de segurança, forte, seguro, tranquilamente em paz. Né? Estímulos esteroceptivos imediatos débeis. A luz, uma luz agradável, não tão forte, nem tão escura. O som não tão alto, né? A intensidade, o volume, não precisa gritar, nem falar muito baixo. O ritmo, a frequência, né? Não demorar muito, não deixar muito tempo de silêncio. O timbre da voz é importante. Você fazer uma voz mais, né, envolvente, mais marcante. Quando você estiver fazendo uma indução hipnótica, é muito importante. Estímulos interoceptivos imediatos fortes, químicas hipnóticas, drogas, né? Enfim, hoje são muito pouco usadas. Médicos têm autorização de usar isso, psicólogos não, ok? Simultaneidade. A palavra é um estímulo neutro, que passa a ser condicionada quando provoca uma resposta física que está sendo sugestionada. Sempre usar a palavra e simultaneamente provocar o relaxamento até criar um condicionamento, ou seja, um aprendizado. Exemplo, toda vez que você escutar eu falar relaxe e tocar no seu ombro dessa maneira, você vai relaxar imediatamente, automaticamente, trazendo benefícios, facilitando o trabalho, seu aprendizado e alcance dos seus objetivos. Reforço. Utilizar uma imagem, por exemplo, seus olhos pesam como chumbo, né? Enfim, evite usar imagens que tragam desconforto, como a tristeza sufoca como fumaça, né, da mata pegando fogo. Isso pode ser ruim para algumas pessoas, principalmente se ela tem algum tipo de problema respiratório, tá ok? Ambiente ideal. Um ambiente agradável, a luz azul ou negra, uma luz suave, né? Meia luz. Pode colocar uma musiquinha, né? Que é a música de som ambiente, o New Age, ou música de natureza, sons da natureza. Incenso para quem gosta e não é alérgico, eu não uso muito isso. Roupas confortáveis, retirar relógio, joias, óculos, ir ao banheiro, não ter fome nem sede, e um local para se sentar ou deitar-se, que seja confortável, né, à medida do possível. Provas de suscetibilidade, tá? A gente vai continuar isso no próximo vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer algumas dessas provas com você, tá ok?